E aí, pessoal? Por fim, vamos estudar aí posições relativas entre duas circunferências. Então aqui eu fiz um esquema, as 6 possibilidades que você tem, esquematicamente dizendo sobre a posição relativa entre circunferências. Tá legal? E como é que a gente faz essa classificação? Então aqui eu tenho duas circunferências, tá legal? Lambda 1 e lambda 2, de centros C1 e C2. Então essa estrutura nós vamos repetir para todas as outras configurações, tudo bem? Então eu tenho duas circunferências lambda 1 e lambda 2 com os seus respectivos centros C1 e C2, tá legal? E aqui você tem duas circunferências exteriores. Quando é que duas circunferências são exteriores, galera? Vou escrever aqui para você. Ó. Quando a distância entre os centros for maior do que a soma dos raios. Tá legal? Então, quando você tem esta desigualdade sendo satisfeita, então a conclusão é que estas circunferências elas são exteriores. Perfeito? Então tá aí a classificação desta posição relativa. Perfeito? Perceba que nesta figura as circunferências lambda 1 e lambda 2 elas são tangentes entre si, ou seja, elas se interceptam em um único ponto. E qual é a condição para que eu diga que duas circunferências elas são tangentes exteriores? É que a distância entre os centros seja igual à soma dos raios, correto? Sempre que isso ocorrer, a esta posição relativa, nós dizemos que são tangentes exteriores. Legal? Então tá aí bonitinho para você. Show de bola! Nesta configuração você percebe que há dois pontos de interseção entre essas duas circunferências. Ou seja, essas duas circunferências elas são secantes, perfeito? E qual é a condição para que duas retas, ou melhor, duas circunferências sejam secantes? Então vou colocar aqui, ó, bonitinho. Quando o módulo, deixa eu colocar maneiro isso para você. Módulo, Anderson, não se preocupe. Quando o módulo da diferença entre os raios, só para ficar preciso, tá legal? Tá aqui escrito para você bonitinho. Quando o módulo da diferença entre os raios for maior que a distância entre os centros e essa distância for menor que a soma dos raios. Então, quando você tem a distância entre os centros sendo um valor que está entre a soma dos raios e o módulo da diferença entre eles, você tem que estas circunferências elas são secantes. Eu só coloquei o módulo para ficar preciso a informação, já que independente da ordem que você colocar os raios nesta subtração, a partir do momento que você aplica o módulo, esta diferença será um número positivo, tudo bem? Perfeito. Aqui você tem uma outra configuração, onde essas duas circunferências elas se tangenciam em um ponto, mas você percebe que elas são interiores, tangentes interiores. E qual é a condição para que duas circunferências sejam tangentes interiores? É que a distância entre os centros seja igual ao módulo da diferença entre os raios. Se isso ocorrer, estas duas circunferências são tangentes interiores. Perfeito? Tá aqui bonitinho para você.
E aqui você percebe que você tem duas circunferências que são interiores, tá legal? É o oposto do primeiro caso. E quando duas circunferências são interiores? Quando a distância entre os centros for menor que o módulo da diferença entre os raios. Quando isto ocorrer, nós temos duas circunferências interiores. Tá legal? E nesta configuração eu tenho duas circunferências concêntricas. Tá legal? Deixa eu colocar outra circunferência aqui para você. Tá legal? Duas circunferências concêntricas. Então tá aqui, ó, duas circunferências concêntricas. Quando é que duas circunferências são concêntricas? Isso aqui aparece também bastante aí em vários vestibulares e concursos militares. Circunferências concêntricas. Qual é a condição para nós classificarmos essas duas circunferências desta maneira? Bom, o que são circunferências concêntricas? Concêntricas, melhor dizendo. São aquelas circunferências que apresentam o mesmo centro. Tá legal? Isso aqui é a definição de circunferências concêntricas. E quando isso ocorre, galera? É quando a distância entre os centros for igual a quanto? For igual a 0. Tá legal? Quando a distância entre os centros for igual a 0, as circunferências elas são concêntricas. Perfeito? Então aí você tem um estudo teórico completo, focado para o que você precisa para você matar e raciocinar em todas as questões de circunferência. Beleza, galera?